Louvado seja Deus, meus irmãos. Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Você que está presente aqui, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Os irmãos que estão nos ouvindo também, dos seus lares, aos irmãos que já estão compartilhando esta live, que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Enquanto você está aí compartilhando, abrindo uma sala para alguém estar junto com você, participando das delícias do Senhor, que é a palavra de Deus, creia que Deus tem vitória nesta noite para nossas vidas, dentro da tua casa, na tua família. Hoje é noite de cura, de milagres, de libertação. Queremos glorificar a Deus, porque Deus tem feito coisas grandes em nosso meio. Quantos acharam a palavra do Senhor? Gênesis 24, versículo 67. Tem uma palavra de Deus para você. Você que é a igreja do Senhor, você que é noiva de Cristo, você que está esperando para morar no céu. Jesus colocou uma palavra em meu coração nessa noite, e eu tenho certeza que Ele vai renovar as tuas forças aqui esta noite. Gênesis 24, versículo 67 diz assim: Isaque conduzia até a tenda de sua mãe dele, então tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Glória a Deus. Se assente, bendizendo ao Senhor. E dentro dos contextos que nós lemos, uma das histórias mais bonitas que a Bíblia relata é a vida de Abraão, que é o nosso patriarca, que é o homem que foi escolhido por Deus, e através da sua fé, ele alcançou multidões. Sendo cumprida a promessa que Deus havia feito a Abraão, Abraão teve o seu filho chamado Isaque, que daria continuidade naquilo que Deus havia prometido para ele. E dentro do que Deus havia prometido para Abraão, uma coisa Deus disse a Abraão: a tua descendência será maior do que as estrelas dos céus, e a descendência que nascerá de ti. E nós conhecemos a história e sabemos que Sara era estéril, mas quando chegou o tempo determinado por Deus da promessa se cumprir, os dois já eram avançados em idade, mas mesmo assim Deus abriu a madre de Sara, a mulher de Abraão, e ela concedeu ao filho chamado Isaque. Se você olhar o significado do nome Isaque, ele representa sorriso. Então, quando Deus havia abrido a madre de Sara, Deus disse a Abraão e Sara: estou colocando diante de vós o sorriso que faltava, que o dinheiro não pode te dar, que o mundo não pode te dar, que as riquezas não podem te dar. Estou colocando diante de vós um sorriso. E esse sorriso, a qual chamado Isaque, Deus havia prometido a Abraão, e ele creu. E a Bíblia diz que quando Abraão creu, isso foi imputado porque por justiça. Porque muitas vezes nós vamos entender pela Bíblia que as coisas de Deus, que muitas pessoas têm dúvidas, porque às vezes a nossa fé está abalada, porque muitas vezes a nossa fé está distorcida. Há uma guerra no coração do homem, da mulher, da igreja, que esta batalha para nós deixarmos de acreditar,
para nós deixarmos de crer no que Deus tem nos prometido. Mas uma coisa eu entendo por esta palavra, que quando acontece algo ruim, Abraão tinha seu filho chamado Isaque, e chega o dia de Deus recolher a sua mãe. Então Sara desce à sepultura, findou os dias dela na terra. E quando isso aconteceu, é natural quando nós perdemos alguém, é natural quando nós perdemos uma pessoa querida, uma pessoa amada, alguém que talvez você nem conheceu, mas um sentimento de amor brotou no teu coração, e chegou o dia que Deus tomou essa pessoa para si. Então Isaque teve que passar pelo luto de sua mãe. O seu pai, vendo que ele já era velho, e preocupado com a promessa que Deus havia feito, porque uma coisa, irmãos, Deus fazer a promessa, outra coisa é nós querer que a promessa se cumpra, porque tem muitas coisas que Deus vai prometer na minha e na tua vida, mas quem determina o tempo é Deus, mas quem vai fazer por obra somos nós. Então Abraão sabia que a promessa estava sobre ele e sobre seu filho, e quando ele viu que o seu filho estava triste com a perca da sua mãe amada, da sua esposa, a qual Deus havia juntado eles por anos fazendo a obra de Deus, então o que acontece? Deus então coloca no coração de Abraão: Abraão, eu fiz a promessa. Só que Abraão tinha princípios, obreiro. Por que Abraão tinha princípios? Abraão chama o seu servo, Abraão chama o servo da sua casa, e diz assim a ele: ei, chegou o tempo de nós irmos à nossa terra. De você, eu vou dar essa missão a você, para que você busque uma moça do nosso povo, para que ele não venha escolher outras e se corromper com os deuses deles, porque eu sei que a promessa está sobre Isaque, mas eu preciso fazer aquilo que Deus me ensinou para você. Você está entendendo? Deus fez promessas, Deus faz promessas, Deus faz aliança com o povo, Deus faz aliança com a igreja, mas nós precisamos entender que para se cumprir tudo que Deus nos prometeu, nós precisamos seguir alguns princípios que muitas pessoas não entendem por muitas vezes. Muitas pessoas não entendem por quê? Porque talvez deixem de acreditar, porque talvez deixem de confiar no Deus que prometeu. E eu quero falar com você que já deixou de crer. Eu quero falar com você que está aqui esta noite, que está me ouvindo, que deixou de acreditar já no que Deus um dia te prometeu. Um dia Ele fez uma aliança com você. Um dia Ele disse que ia fazer algo na tua vida, e o tempo passou, as circunstâncias chegaram, o luto veio, as dores vieram, os problemas financeiros, as dificuldades, o vale chegou, e você disse: Deus, não vai acontecer mais, não vai mais acontecer o que Deus me prometeu. Mas quando chegou a hora, Abraão, movido por fé em seu coração, diz: você vai ao encontro, só que faça tudo conforme eu te mandar. Só que antes de você ir, eu quero que você faça uma aliança aqui comigo. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que ele possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, porque a palavra do homem valia. Quando eles colocavam a mão por debaixo da coxa, aquilo ali não precisava ir num cartório autenticar ou fazer um contrato, porque a palavra
que era dada por um homem que tem princípio, ela valia muito, ela tinha peso. Então ele diz assim: olha, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito. Ele disse assim: eu sei que Sara já morreu e o meu filho está triste, só que tem um porém, eu não posso deixar que ele fique aqui para decidir, se eu sei que a promessa está sobre mim e o meu filho, mas eu preciso de alguém da minha descendência, alguém que entenda os princípios que eu entendo, alguém que creia naquilo que eu creio, alguém que ainda sirva o Deus que eu me dediquei desde quando eu saí de Ur dos Caldeus. Então esta é o juramento que ele faz: o Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da minha mãe, da terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomará de lá a esposa para o meu filho. Então esse servo de Abraão toma os seus camelos, toma os seus servos, toma alguns pertences e bens que Abraão desse quando encontrasse a moça, pagar o dote. Eu conheci um amigo, uma pessoa, no ano passado, ele fugiu da China porque ele não queria casar, Tiago. Eu falei: mas por que você não quis casar na China? Porque lá a família reúne a moça em casa e ele teria que pagar um dote de $50 mil, porque senão ela não saía de lá. Então é uma tradição deles. E ele disse assim: eu falei, eu não quero isso para mim. Ele, conhecendo as leis do Brasil, ele disse: eu não posso querer isso para mim. E fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele já estava comprometido com a moça. E se ele desonrasse a palavra dele, ele poderia até ir para a prisão lá na China, devido a não cumprimento do acordo que fez entre os pais da moça. Olha a responsabilidade, a cultura deles. Então veja o que acontece aqui. Quando isso foi, tomou os camelos, foi até a cidade. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço à tarde, a hora em que as moças saem para tirar água. Aí o servo disse consigo: Senhor, Deus meu, Deus de meu senhor Abraão. Ele disse: Senhor, Deus meu, mas Deus do meu senhor Abraão. Por que ele disse Deus do meu senhor Abraão? Porque Abraão disse assim para ele: você vai para tomar uma filha de um dos parentes meu, e ela tem que vir com você. Se ela não vir, você está responsável do nosso pacto que foi feito entre mim e ti. E quando ele lembra disso, talvez ele pensou assim: pai, será impossível disso acontecer, dela vir comigo. Mas quando ele lembra, ele faz a oração, ele vai dizer assim: ó, Deus meu, mas Deus do meu senhor Abraão. Sabe o que ele estava dizendo? Abraão, quem era Abraão? Abraão só foi chamado de amigo de Deus. Por que Abraão foi chamado de amigo de Deus? Porque Abraão creu que Deus era com ele e colocou em prática
E isso fez ele criar uma intimidade com Deus e sabia como Deus agia. Então ele disse: vá em busca de uma noiva para Isaque, para o meu filho, porque o Isaque é o meu sorriso. Isaque é a promessa que ele fez para mim um dia, quando eu estava na casa dos meus pais. E outra coisa, só que faça do jeito que eu estou te direcionando. Se não acontecer isso, você está livre do nosso juramento. Então ele faz a oração: eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Tinha um certo horário, que a responsabilidade de buscar água era das mulheres, das moças da casa. Elas iam até aquele certo lugar para retirar água e levar para a sua casa, para dar de beber aos animais, aos afazeres do lar. E naquele momento ele estava ali pedindo para que Deus confirmasse, e ele fez um voto, um propósito com Deus: dai-me, pois, a moça que disser, inclina o cântaro para que eu beba. O que ele disse com Deus? Eu vou encurtar para você entender. Ele disse assim: o servo de Abraão, a moça que me dar do seu cântaro para beber, e depois disso ainda dar de beber aos meus camelos, que seja essa que eu vim buscar para levar ao meu senhor Abraão. Sabe o que significava isso? Uma moça teria muito sacrifício de buscar água, e para que ela pudesse oferecer água para um homem, sem conhecer, teria que ser uma moça muito generosa, teria que ser alguém que também conhecesse alguns princípios, teria que ser alguém que tivesse algo em seu coração. Então, a prova que ele fez era algo muito difícil de acontecer, pois muitos que estavam ali não pensavam no próximo, não pensavam em outras pessoas. Não é assim que acontece, meus irmãos. Hoje em dia a sociedade, hoje em dia o mundo olha para mim, para você, que se vire, faça do jeito que você quiser. Está assim porque alguma coisa fez errado? Não. Quando nós temos princípios pela palavra, nós aprendemos a amar uns aos outros, como a Bíblia diz, como Cristo amou a igreja. Como o esposo é o cabeça da mulher, e sendo ele o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do esposo. Ele vai dizer: assim como Cristo amou a igreja, esposos, amem as vossas esposas. É um casamento, é uma intimidade, é um relacionamento de alguém que tem promessa, de alguém que foi chamado para cumprir o que Deus prometeu. E dentro de alguns conceitos que nós vemos, quantos casamentos que Deus ortogou e abençoou, e hoje estão se perdendo, porque deixaram princípios, deixaram a direção da palavra, deixaram de fazer a vontade de Deus, deixaram de cumprir aquilo que Deus havia designado. Quantos dentro das nossas igrejas, largando esposo, largando esposa, como se fosse algo normal, algo que Deus estivesse se agradando. E eu vejo isso, eu fico, não falar uma palavra pesada para vocês, me dá uma ira santa. Meu irmão, cuida do que Deus colocou nas tuas mãos. Parece que eu estou falando para alguém aqui, mas eu estou falando. Cuida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque você um dia vai prestar conta de tudo que está emprestado a você. E cuida para que Deus
um dia não venha requerer das tuas mãos o que você não fez. Para que você entenda esta palavra, quando isso acontece, essa moça chega até o servo, oferece água. E depois que ela oferece água, ela pega: eu também vou servir os teus camelos. Sabe que o que acontece é que Rebeca era generosa. Rebeca aqui, dentro desse contexto, eu entendo que Rebeca representa o quê? A igreja. Rebeca representa a igreja de Cristo, que vai morar no céu, que vai se encontrar com o noivo. Então, meu irmão, o que eu estou dizendo esta noite é noite de retomar a aliança com o noivo. É noite de reaver os princípios, os conceitos e retomar a tua aliança com o noivo que está vindo ao teu encontro. E este servo de Abraão aqui representa como o Espírito Santo que está em nosso meio, que está no meio da humanidade. O Espírito Santo é que toca, é o Espírito Santo que quer adornar a noiva, é o Espírito Santo que nos direciona, é o Espírito Santo que nos mostra o caminho, é o Espírito Santo que faz nós ter comunhão para esperar um noivo. É o servo que fez o juramento, dizendo: eu vou lá, vou fazer tudo o que tenho que fazer, mas se ela não quiser vir, deixarei ela como ela quiser. Aqui está a noiva. Sabe o que eu entendo aqui? O Espírito Santo, igreja, está dizendo: eu quero levar a igreja para o noivo. Eu quero levar você ao encontro do noivo. Eu quero entregar você para o noivo. Mas se ela não quiser vir, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer para convencer ela. Mas se ela não quiser vir, eu estou livre da minha responsabilidade. Sabe que eu entendo, meus irmãos? Um dia o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E quando o Espírito Santo ser tirado da terra, a igreja também não vai estar mais aqui. E a igreja é só aqueles que vão querer ir com o noivo, com o servo de Abraão. Abraão aqui representa a fé em Deus que o homem tem que ter para alcançar a promessa que Deus fez à humanidade, que nós estaríamos aqui por um tempo, mas um dia o noivo viria buscar a sua amada, a sua igreja. E hoje, dentro desse contexto, irmão Tiago, eu vejo como a tristeza de Isaac do luto, como a tristeza do próprio Jesus clamando pela igreja, intercedendo pela igreja, dizendo: igreja, eu já fiz o meu papel. No Gólgota foi difícil para mim vencer, porque quando Jesus estava lá orando no monte, quando ele chamou um dos seus discípulos principais estarem junto com ele, pediu para que eles orassem 1 hora com ele, ele disse assim: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, e sim a tua vontade. Louvado seja Deus. Para quê? Para ter um relacionamento com a noiva, para ter a comunhão com a noiva, porque ele estava dizendo: eu sei que está doendo, a morte é doída, o peso da morte
arranca, parece que um pedaço da gente, mas isso é necessário para que a noiva venha ao encontro do noivo. Eu quero dizer para você aqui que está me ouvindo, você que está ouvindo na sua casa, chegou a hora de Deus restabelecer aliança com a igreja. Quem é a igreja? É eu, é você que está ouvindo, somos nós que estamos participando da igreja. O culto seja feito dentro da igreja, seja feito dentro do seu lar, mas você ainda é igreja de Cristo, e o noivo está à procura da noiva. Então, meu irmão, a noiva tem que estar pronta, tem que estar preparada para vir ao encontro do noivo. E é isso que Deus está dizendo. Quando tu não entender que o teu coração tem que estar no noivo, o teu coração tem que estar na promessa, o teu coração tem que estar na minha vontade, tu não vai sair dessa situação. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus já fala ao meu coração e manda dizer a alguém: eu sou Deus que renovo aliança. Eu sou Deus que restauro casamentos. Eu sou Deus que restauro família. Eu sou Deus que restaura a minha igreja. Sabe o que é interessante? Que quando a noiva é restaurada, tem princípios, ela tem comunhão com o noivo. E quando ela tem comunhão com o noivo, ninguém pode separar a noiva do noivo. Aleluia! O que Deus está dizendo, quando você entender que eu sou aquele, o teu amado, e você é amada dele, você vai saber que ele está cuidando, que ele está zelando, que ele está dizendo: não tem para pandemia, não tem para enfermidade, não tem para demônio, não tem para obra de macumbaria, não tem para obra de feitiçaria, não tem palavra contrária que vai impedir de um noivo alcançar você. Nesta noite o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração: estabeleça a tua aliança, estabeleça o teu compromisso, estabeleça a tua intimidade, porque o noivo, quando encontra a noiva, ele quer intimidade. A intimidade que está faltando para nós, a intimidade que está faltando para a igreja do Senhor Jesus. Muitos querem dizer que são servos de Deus, que são homem de Deus, mulher de Deus, que são ungidos para isso, ungidos para aquilo, mas esquece de entender uma coisa: o noivo quer intimidade, porque um relacionamento sem intimidade não vai para frente. A maioria dos casais que se separam porque não tem um relacionamento na intimidade. E se não tiver intimidade com o noivo, com Jesus, não tem como ir para frente. Você está entendendo o que Deus está falando? Jesus quer colocar aliança, viu? Novamente no teu dedo. E dizer: a aliança eu nunca tirei do teu dedo. Só que você esqueceu dos princípios e daquilo que o Senhor te ensinou. E nessa noite, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo na sua casa, Deus está dizendo: quer que o teu marido volte? Quer ser feliz? Quer ter uma vida nova? Parece que eu estou vendo alguém olhando para mim e dizendo assim: quem que revelou a minha vida para esse homem? Sabe quem revelou? O servo de Abraão. Quem é ele? É o Espírito Santo que está dizendo: eu estou indo ao teu encontro. Eu estou indo ao teu encontro hoje.
O Espírito Santo Deus fala ao meu coração que está indo ao encontro. Aqui dentro tem uma pessoa que vai restabelecer a comunhão hoje. Dentro de casa tem um casal que Deus vai restabelecer a comunhão hoje. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando. Chegou a hora da minha igreja ter intimidade comigo. Quando o servo vai até os pais da noiva, ele oferece o dote, enche eles de presente, de ouro, uma simbologia humana. Mas como nós vamos lá na carta de 1 Pedro, nós vamos entender que Deus vai dizer: não foi com ouro, não foi com prata, coisas corruptíveis, que vos comprou Jesus, mas foi com sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Oh glória! Eu estou sentindo a presença dele aqui, igreja. Sabe o que ele está dizendo? Talvez você está dizendo assim na tua casa, você que está aqui: ei, mas eu errei demais, eu pequei demais, eu fiz muitas coisas que não agradaram a Deus. Mas lá em João está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, há um advogado que está à destra de Deus. Sabe por que esse advogado está lá à destra de Deus? Porque ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. E ele vai dizer assim, e quando ele derramou o sangue, ele vai dizer: e o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo o pecado. Há poder naquilo que Jesus fez por nós, há poder na morte de Cristo na cruz do Calvário. Igreja, estabeleça a tua comunhão com o noivo. Irmão, irmã que está aqui, quer ser feliz, quer ter uma vida próspera, quer ser abençoado, quer receber vitórias de Deus, estabeleça a tua comunhão com o noivo. E a partir de hoje não vai haver para nenhum encantamento. Deus vai quebrar tudo aquilo que está contra você. E quando isso aconteceu, a moça for à casa da moça, filha de Betuel, irmão de Labão. Chegaram para ela: ó, essa moça tem que ir comigo. E eles disseram assim: olha, eu peço que ela fique mais 10 dias aqui, para nós se despedir dela. Ele disse: não, promessa que eu fiz para o meu Senhor é que ela voltasse comigo. Ai Jesus, que é isso? Não tem jeitinho, irmãos. Com Deus, ou é ou não é. Não tem jeitinho brasileiro, não. Não tem jeitinho fora da palavra. Não tem esse negócio, para de mentir para o povo. Tem profetas dizendo que Deus está revelando o que não está escrito, e fazendo o povo pecar, e dizendo que Jesus não, tem que estar na palavra, tem que estar na Bíblia, e através da palavra vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adianta ficar enganando, não adianta ficar passando a mão por cima. Tem que mostrar que a igreja tem que ter comunhão, e comunhão só tem na intimidade. Que intimidade que é? É intimidade quando nós estamos no nosso quarto, quando nós acordamos de manhã falando com Ele. A intimidade quando nós não compreendemos as nossas vontades, nós erramos, mas Ele está do nosso lado nos abraçando, dizendo: meu filho, você é fraco, mas diga ao fraco que eu sou forte. Meu filho, você não pode. Quando tu pensa que não tem força, Ele está dizendo: é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa em ti. Olha como Deus age, olha como Deus trabalha. E quando eles foram pagar, como eu disse, que Deus não foi com coisas corruptíveis, com ouro e com prata que nos pagou. Existia uma lei dos romanos, para nós já terminar. Existia uma lei dos romanos, que quando alguém era acusado de cometer algo, o que eles faziam?
eles eram condenados à condenação de morte de cruz. E quando a cruz era colocada em cima deles, era escrito o delito que a pessoa cometeu. E quando Jesus foi colocado no madeiro, sabe o que colocaram lá em cima da cruz dele? Sabe qual foi o pecado dele? Rei dos judeus, Senhor dos senhores. Aí em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que a cédula que nos condenava, meu Jesus, é que quebra o diabo. Isso aqui é para o diabo sair da tua frente. Isso aqui é para Satanás sair da tua mente. Limpa a tua consciência hoje no sangue de Jesus. Ele disse assim, ó: a cédula que te condenava, Cristo cravou na cruz do Calvário. Aí ele vai dizer: meu filho, se tu está comigo, aonde estão teus acusadores? Aí o que ele disse para a mulher: vai e não peques mais, se nem eles te condenaram, quanto menos eu. Sabe o que eu estou dizendo para você? Hebreus vai dizer que o Senhor santificou a nossa consciência pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Ei, para de dar ouvido ao diabo. Para de dar crédito a que falam de você. Se você busca intimidade, se você quer intimidade, quer restabelecer, o sangue dele vai na tua consciência, vai no teu coração, e vai te santificar esta noite, porque há um poder de quebrar paradigmas, há um poder de quebrar embaraço, há um poder de quebrar pecado. E quando então Rebeca sai da casa e disse: não, eu irei sim com o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? A igreja está dizendo: eu vou sim ao encontro do noivo, eu vou ao encontro do noivo. Então ela sai da sua casa no mesmo dia com o servo de Abraão. E quando ela sai, ela está indo no caminho que daria a casa de Abraão. Está indo o moço Isaac, indo nas colinas meditar um pouquinho. Oh glória, ele estava meditando. Talvez o que ele estava pensando: será como será minha noiva? Será como será? Como virá minha noiva? Será que essa tristeza que está na minha alma vai passar pela perca da sua mãe? Então veja, quando ele está meditando, e Rebeca está vindo em seus camelos com as suas servas. Quando ela olha um moço vindo, ela não sabia quem era. Ela desce do seu camelo, se levanta e pergunta: quem é este homem? O servo chega e diz: este é meu senhor, a quem está te esperando. Quando Rebeca sabe que era Isaac, aquele que ela ia ter intimidade, sabe o que ela fez? Aqui a igreja tem que aprender um pouco com a Rebeca. Ela poderia fazer muito bem, como muitos estão fazendo hoje em dia, querer mostrar uma aparência superficial, querer mostrar que são alguma coisa quando não são nada. Ela fez assim: peraí, eu tenho que me apresentar ao meu Senhor, então não posso me apresentar de qualquer jeito. Ela pegou o véu que estava sobre ela e cobriu o seu rosto. Ela se cobriu para se apresentar diante do seu Senhor. Por isso que a igreja vai ter que se apresentar santa e imaculada, e sem ruco, e com as vestes limpas. E quando Isaac viu que era Rebeca, o que ele fez? Tomou ela e foram para a sua intimidade, e ali foi consumado o casamento. Oh Deus da glória, Jesus está te procurando, igreja. Jesus está te procurando, noiva. Jesus está te procurando, irmão, irmã. Jesus está te procurando. Dom não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é fé em Cristo Jesus e ter intimidade com aquele que nos chamou, que nos comprou. Não seja uma noiva adúltera.
Não seja uma noiva que se vende. Seja uma noiva como Rebeca. Quando viu o noivo, se cobriu e disse: se é meu Senhor, eu tenho que fazer tudo do jeito certo. Então nesta noite é hora de você se levantar como igreja do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de intimidade. Se coloque de pé, irmãos. Eu preciso me levantar, Senhor. Jesus vai levantar o que estava caído. Eu amo a palavra de Deus por isso, irmãos. Porque você pode vir para cá fraco. Você pode vir aqui como arroz de terceira. Mas você ouve a palavra de Deus, Ele vai te fortalecer. E parece que eu estou vendo Deus pegando na mão de alguém aqui hoje. E dizendo: filha, filho, eu te ajudo. Vamos caminhar junto. Vamos andar junto. Então pega na minha mão que eu te levanto. Te tiro dessa situação. Deus vai visitar você hoje. Jesus vai visitar a tua casa hoje. Jesus vai visitar a tua intimidade hoje. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a falar com Ele. A oração é relacionamento. A oração é relacionamento. Quanto tempo você não ora mais? Quanto tempo você deixou de deixar de lado as coisas do mundo, se prostituindo com outras coisas? Quando você sai para beber, quando você sai para fazer coisa errada, você está se prostituindo, e o teu noivo está dizendo: até quando? Até quando? Contenderá com meu espírito, minha noiva, amada minha, formosa minha. Você é um jardim fechado. Nada de impureza vai entrar em você. Jardim fechado. Ora macalaço. Feche teus olhos agora. Enquanto eu estou orando aqui, o mundo espiritual está trabalhando. Enquanto eu estou ministrando aqui, o mundo espiritual está agindo. Elisângela de Paula pede oração pelo seu filho Douglas de Paula. Eu creio que o Senhor já está entrando com a providência. Irmã Elisângela de Paula, nós estávamos orando pelo moço que sofreu acidente ali, lá da nossa igreja, irmão Tiago. E hoje já recebi uma foto dele. Estava na UTI já para fazer uma cirurgia essa semana, irmão Juninho. Quero mandar um abraço de seus pais, irmã Thelma, seu esposo. Quieta o coração que Deus está trabalhando. E quando nós vimos ali a foto, ele estava já sentado em uma cadeira. E ele disse assim para sua mãe, que queria que eles entrassem num propósito para ele sair domingo. Para quê? Para ir para a igreja adorar a Deus. Mãe, faça uma campanha em casa aí, que eu vou fazer aqui no hospital, com a cabeça tudo enfaixada. Eu falei: Jesus, que é intimidade, igreja. Deus vai fazer milagres na tua vida. Deus é Deus de livramento. Deus vai mudar a tua história. Jovem, Deus vai mudar a tua história, jovem. Você de branco, levante a tua mão. Jesus vai mudar a tua história. O Espírito Santo de Deus manda te dizer: sou eu, Deus, que estou te chamando para um relacionamento de intimidade. E tu entendes o que eu falo para ti, porque o homem não entende, mas eu conheço o teu coração. E diz o Senhor que toda essa frustração que estava na tua alma, vou eu sarar. E diz o Senhor: tu tem pedido algo para mim, e eu tenho preparado para você grandes coisas. Só que até o momento eu estou olhando para você e estou dizendo: ainda não posso te dar. Não porque eu não posso por mim, mas porque eu conheço como está o teu coração. E é no meio dessa situação
que Deus está mudando a tua história. Sabe o que eu estou vendo aqui? Deus está dizendo para mim, Deuteronômio 8, quando o povo estava no deserto por 40 anos, e Deus havia prometido as bênçãos do Senhor, Deus falou: eu enviei meu povo para o deserto, para quê? Para humilhar e provar. Para quê? Para preparar eles para receber bênçãos, riqueza, vitória. E quando os seus celeiros estiverem cheios, e quando a riqueza chegar na tua mão, e quando você estiver comendo o que não poder mais aguentar, que você não esqueça do Deus que te tirou do Egito e te fez pisar na terra prometida. Deus é Deus de promessa, e a promessa dele não vai cair por terra. Quando Abraão, minha filha, tentou sair da presença de Deus, sabe o que Deus disse a ele? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus falou isso para ele, ele está dizendo: Abraão, é doído, é difícil, mas tudo que eu falei para você, nenhum tio eu esqueci, vai se cumprir. Eu vou restabelecer a tua vida, o teu casamento, o teu ministério, a tua família, aquilo que foi tirado, mas eu sou Deus que estou trabalhando. Então toma posse, porque Deus está dizendo: fale para ela que eu estendi as minhas mãos para ela hoje, estou levantando ela de um lamaçal, de um poço escuro, estou colocando ela novamente nos meus átrios. O que o Senhor está dizendo? Fale para ela, meu filho, que eu estou fazendo como eu fiz com o profeta Jeremias, quando lançaram ele lá no poço para morrer. Eu levanto ela e coloco nos meus átrios para me adorar. Se eu fosse você, eu já ia adorando, que a enxurrada de vitória está vindo aí. Para quem acredita, levanta tua mão para o céu e glorifica a Deus, que quando nós glorificamos, Deus vai fazendo milagre, Deus vai agindo no sobrenatural. Você que está na tua casa, recebe a cura, recebe a libertação, recebe o renovo, recebe a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo. Nesta noite, Deus, eu apresento a ti esse pedido de oração. Aqueles que estão na sua casa, aqueles que vieram aqui, Senhor, sejam tocados pelo teu Espírito. Satanás, você perdeu mais uma noite, você foi derrotado mais uma noite, porque aqui tem Bíblia, aqui tem palavra, aqui tem o sangue de Jesus, que purifica o homem de todo pecado. Então nesse momento, que o sangue de Jesus seja derramado na consciência, no coração de cada crente aqui que está nos ouvindo, e o Senhor levante essa pessoa para uma grande intimidade com o Senhor.